Jó respondeu ao Eterno: Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Pra sempre, sempre. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
Que bom que podemos nos encontrar neste último dia de 2023. Tempo de fazer uma reflexão, tempo de fazer um balanço. Como foi 2023 para você? A gente corre alguns riscos, às vezes a falsa modéstia de atribuir tudo, absolutamente tudo, a Deus. Então, Deus que foi bondoso conosco, Deus que derramou a sua graça e não atribuímos, não conseguimos considerar, por exemplo, que tomamos decisões corretas, que nos esforçamos, que trabalhamos para que algumas coisas acontecessem na nossa vida e, como disse, falsa modéstia. Outras vezes corremos o risco de simplesmente atribuir todo o fracasso a Deus. Aquilo que não deu certo foi da vontade de Deus e não consideramos a nossa responsabilidade pelas decisões erradas, pela falta de empenho, pela falta de planejamento ou de sabedoria. Quero pensar com você que existem 3 maneiras de enxergarmos a vontade de Deus e eu quero defini-las em 3 Ds. D de Deus. Você vai se lembrar disso para poder olhar para o seu passado e projetar o futuro também, considerando a vontade de Deus para a sua vida. Primeiro D que você deve considerar é a vontade de decreto. Vontade de Deus, a vontade de decreto. Aquilo que Deus determinou, Ele vai fazer acontecer. Jesus às vezes é tão explícito, tão radical nesta vontade de decreto de Deus, que fala inclusive que nenhum pardal cai sem que Deus tenha determinado isso, dizendo que Deus é soberano sobre estas coisas e que Ele está no controle de todas elas, a ponto de os detalhes da vida, os detalhes das coisas inclusive inferiores da vida, Jesus chega a dizer que há uma certa valoração na vida de animais e dos seres humanos, quando diz, olha, vocês valem muito mais do que os passarinhos, e aqui ele diz, olha, isso que vale menos que você, Deus não permite que nenhum deles caia sem que ele esteja sabendo. E ele vai mais fundo ainda nessa vontade de decreto de Deus, quando falando aos seus discípulos sobre a perseguição que eles enfrentariam, ele diz, olha, vocês serão perseguidos por minha causa, não se preocupem inclusive em que deverão dizer, porque eu vou fazer com que vocês se lembrem das coisas. E ele diz assim, olha, nenhum fio de cabelo de vocês cairá sem que haja essa permissão da parte de Deus, porque Deus tem uma vontade de decreto e essa vontade determinada dele, que ele vai fazer acontecer. Então a vida de vocês, por mais que haja perseguição, está dentro dessa vontade de decreto de Deus. Nenhum fio da cabeça de vocês cairá sem que Deus saiba. Vocês valem mais do que os pardais e nenhum pardal cai da árvore morto sem que Deus tenha feito isso. O salmista fala a respeito também desta vontade de decreto de Deus, quando ele refletindo sobre a sua vida, sobre a grandeza de Deus e como Deus, esse Deus transcendente, também participa de maneira imanente, penetra no nosso dia a dia, no tempo e espaço no qual nós vivemos, para dizer que ele sabe de todos os detalhes. Assim, lá no Salmo 139, versículo 16, diz que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. É assim que Deus tem essa vontade de decreto em que a sua vontade está determinada e ela vai acontecer. Existe uma vontade tão forte, tão determinada de Deus, que Judas, quando escreve sua carta, diz que os anjos que caíram estão presos, guardados em trevas, presos em correntes eternas até o dia do juízo. E isso é vontade de Deus, está determinado que assim será e Ele fará com que isso aconteça. Esta vontade de decreto, ela é inflexível e imutável. É assim, por exemplo, que Pedro diz lá no seu discurso que as autoridades, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos, reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Esta vontade de decreto de Deus
fez com que estas pessoas, ou trabalhou através destas pessoas para que essa vontade de Deus acontecesse. Paulo, quando escreve aos Gálatas, vai afirmar que este momento em que Jesus vem ao mundo, em que Pôncio Pilatos e Herodes e os gentios se reúnem para conspirar contra a vida dele, para matá-lo naquela cruz, tudo isso fazia parte de um plano de Deus, chegou à plenitude dos tempos e Deus enviou seu Filho para que assim acontecesse. Deus havia determinado a plenitude dos tempos e dentro dessa plenitude dos tempos estava inclusive a participação desses algozes na morte de Jesus. Deus tem uma vontade de decreto, um dia em que ele determinou que Jesus voltará para resgatar a sua igreja. Vontade de decreto de que Jesus viesse realizar a salvação da maneira como ele realizou. Então existem algumas coisas, algumas ações que fazem parte da vontade de decreto de Deus. Ninguém vai escapar da morte se Jesus não voltar. Todos teremos que morrer. Isso é vontade de decreto de Deus. Assim como aqueles que o aceitaram, que o receberam, vão ter o direito de serem chamados de filhos de Deus. Isso é vontade de decreto. Serão adotados na família de Deus. Isso ninguém vai poder mudar. E uma vez adotados, como diz Jesus, ninguém os tomará das minhas mãos. Isso é vontade de decreto de Deus e podemos descansar que a vontade de decreto de Deus será realizada. Há um segundo aspecto na vontade de Deus, que é a vontade de desejo. Primeiro decreto, agora desejo, que são ou trata-se de como Deus deseja que algumas coisas aconteçam, mas permite que haja interferência externa e até de alguma maneira deixa-se frustrar por aquilo que acontece. Eu sei que parece ser forte usar essa expressão, mas pense, por exemplo, que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. E Deus mandou Samuel falar com Saul. Deus deu tantas orientações e Saul, vez após vez, decidiu caminhar da maneira errada até que Deus falou, olha, vou escolher um outro rei para Israel. Você encontra também na vida dos juízes algumas situações desse tipo, como Sansão também, alertado por seus pais, já sabia qual era a vontade de Deus, mesmo assim ele insistiu em realizar ou frustrar as expectativas de Deus, casando-se com uma mulher que não era do seu povo e abrindo seu coração para ela, esquecendo-se dos compromissos que tinha com Deus. Um exemplo da Bíblia, que a Bíblia nos dá a respeito dessa vontade de desejo de Deus, é quando Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ora, embora Deus deseje que todos sejam salvos, nem todos se convertem. E grande parte resiste a esta vontade de Deus para as suas vidas. Ainda que Deus demonstre o seu amor, ainda que somente um Deus assim, que abre mão do seu trono de glória, vem ao mundo se vestir da nossa humanidade, sofre as nossas dores, carrega sobre si naquela cruz do Calvário os nossos pecados, vence a morte, ressuscita para nos dar um novo e livre caminho diante de Deus, mesmo diante de tantas provas deste amor de Deus. Há aqueles que resistem ao desejo de Deus de que eles sejam salvos. Deus deseja, mas sente os seus planos frustrados diante que nem todos os homens serão salvos. Ainda Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz também a respeito de uma outra vontade de Deus, um desejo de Deus para todos nós. Ele diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Ora, todos nós sabemos que quantas vezes não precisamos nem pensar nos outros, podemos fazer parte do nosso balanço, fazer parte da nossa reflexão. Quantas vezes frustramos este desejo de Deus para nós, esta vontade de Deus para nós, a nossa santificação, o nosso abster-se de imoralidade sexual. Quantas vezes em 2003 deixamos a desejar, frustramos o plano de Deus para a nossa vida. Assim é que Deus tem alguma vontade, a vontade do seu desejo, sofre a interferência de cada um de nós. As nossas decisões, os nossos caminhos,
a nossa maneira de lidar com a sua vontade de desejo. E por fim, então, nós temos o decreto, a vontade de decreto, a vontade de desejo e por fim a vontade de direção. Essa talvez seja a maneira que nós mais precisamos nos ater e nos dedicar a ela. Diz respeito a quando Deus nos conduz em sabedoria nas situações que buscamos em oração sua vontade para tomarmos a decisão correta. A decisão é nossa e Deus não decide por nós. Como eu disse em muitas ocasiões, jogamos sobre Deus as nossas decisões, os nossos fracassos, os nossos desejos, dizendo assim, foi Deus que quis assim. E Deus não tem absolutamente nada a ver com as nossas decisões. Aliás, nem o inimigo tem a ver com as nossas decisões. Quando nós perguntamos, por exemplo, sobre a vontade de Deus para escolher uma profissão, ou se devemos casar com agora ou depois, com essa ou com aquela pessoa, ou se me tornarei membro desta igreja ou daquela igreja. Deus tem uma vontade de direção e Ele nos deixa uma série de orientações. Ele não vai decidir por nós, mas Ele vai deixar princípios orientadores em Sua palavra e nos deu cabeça para pensar. Você sabe que uma das características que nos torna ou que nos faz imagem de Deus quando Ele criou o ser humano é exatamente a capacidade de decidir, intelecto, ser criativo inclusive. Veja que Deus nos 5 primeiros dias em que Ele faz toda a criação, todo o universo, a maior característica de Deus é ser criativo. No 6º dia, quando Ele cria homem e mulher, Ele os cria como sua imagem e semelhança, capazes de criar, capazes de empreender. Então é assim que Deus nos deixa direção. Lembra que Jesus, quando falou aos seus discípulos, disse, olha, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, outro Consolador. Ele vai ser orientador na vida de vocês. Vocês não estarão órfãos como quem não tem quem cuide de vocês. E Ele vai fazer vocês lembrarem todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso significa que diante das circunstâncias dessa vida, eu vou ter a companhia do Espírito me trazendo à memória a vontade de Deus. Você vai lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, lá no final da sua carta, dizendo o seguinte, entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sim, as Escrituras foram escritas para nos ensinar a sermos perseverantes, sermos perseverantes, termos encorajamento em nós e termos uma esperança que domina o nosso coração. Pedro vai dizer que nós temos em nós uma viva esperança. Não é uma esperança morta, qualquer esperança, mas é uma esperança que nos faz caminhar na direção certa, que toma conta do nosso ser. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus, essa pessoa de Deus, seja apta e plenamente preparada para toda boa obra. Nós recebemos então da parte de Deus tudo o que é necessário para que tenhamos sabedoria para tomar decisões. Nem usarmos de falsa modéstia, nem colocarmos sobre Deus a nossa irresponsabilidade. Então Deus tem uma vontade de decreto, que Ele determina e ela é inflexível, ela será realizada. Ele tem uma vontade de desejo, que Ele sabe qual é o melhor caminho e Ele expressa para nós, mas Ele permite então a nossa interferência e Ele até permite que a gente faça exatamente o oposto da sua vontade para que aprendamos ou para que possa nos responsabilizar por nossas decisões. E por fim é uma vontade de direção que está à nossa disposição. É só orar, buscar a Deus em oração. É só buscar a vontade de Deus nas páginas das Escrituras. Elas estão aí para nos dar esperança, para nos ensinar a vontade de Deus. Ela é útil para isso. Nós temos aí a nossa comunidade de fé, nós temos os líderes espirituais, nós temos os irmãos que podem nos ajudar a carregar as cargas difíceis demais.
É para isso que existe a igreja, a família de Deus. Ora, tudo isso para que você possa olhar para o passado e olhar o que de fato é uma vontade de decreto de Deus. Chegou um tempo em que ele precisava levar da minha vida um ente querido. E Deus determinou que chegou, todos os dias escritos no seu livro da vida tinham chegado ao fim. Era hora de recolher essa pessoa que eu amava, mas que pertencia a Deus. O seu tempo determinado tinha chegado ao ponto. É a vontade de decreto de Deus e a gente pode se alegrar nela. Existe essa vontade de desejo de Deus. Ele quer a minha santificação, mas como eu disse, quantas vezes durante 2023 eu deixei a desejar nesse quesito, vencido pelo cansaço, pelo sono, pelo ódio, por tantas razões que não justificam eu não ter ido ao encontro, na direção da vontade de Deus, não ter realizado. E a sua vontade de direção, que expôs diante de mim, expôs através das escrituras, da oração, da companhia, da irmandade, da fraternidade dos irmãos, de livros, de pessoas que de fato se tornaram uma encarnação de Deus, porque tornaram Deus concreto com o seu abraço, com a sua companhia, com a sua palavra, com a sua oração constante, suplicando por mim. Entender estas 3 dimensões da vontade de Deus é importante para que a gente não seja desobediente, não seja inativo ou irresponsável diante da vida que Deus está propondo para nós, a vida que Deus nos concedeu. Os 3 Ds da vontade de Deus: a vontade de decreto, a vontade de desejo e a vontade de direção. Que em 2024 não sejamos, como nós dissemos, nem desobedientes, nem inativos e muito menos irresponsáveis. Que a gente conheça a vontade de Deus e se aplique em aplicá-la na nossa vida. Que 2024 seja um ano cheio da presença de Deus e próspero. Quero orar com você. Ore a Deus assim: Deus, abre os meus olhos espirituais, abre o meu coração para desejar a Tua vontade e dá-me forças, ó Deus, disposição de buscar aprendê-la, de buscar, ó Deus, aplicá-la em minha vida. Ser meu companheiro. Me nutre, ó Deus, de tudo que preciso para andar no centro da Tua vontade e produzir frutos que glorifiquem o Pai. Muito fruto que glorifique o Pai. Que 2024, ó Deus, seja um ano próspero da Tua vontade em minha vida. E eu oro no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em 2024.